Mas eu gostaria só de chamar a atenção um detalhe interessante. Quando fui convidada para participar, a Imagem solicitou que eu fizesse algumas propostas de estudo, de casos para debater, e, coincidentemente, sem saber qual era o conteúdo da palestra de ambos, as perguntas que eu fiz aqui para nós discutirmos posteriormente trata exatamente de algumas expressões que foram utilizadas nas duas palestras. A primeira que me chamou a atenção é a obstinação terapêutica. Algo que nós temos que pensar e refletir, porque a obstinação não é só do paciente, mas muitas vezes por parte do médico. Outro termo que eu tenho percebido nas decisões judiciais, que o juiz, às vezes, talvez não lide com... O juiz, eu digo, desembargadores também, não lidam com tanta tranquilidade, é a terapia paliativa. Que, na concepção médica, tem um sentido e nós interpretamos outro. E a questão da sobrevida. Me pareceu, pelo menos das duas palestras, que a sobrevida é algo extremamente importante de se preservar. E eu cansei de ver decisões... sobrevida de 2 meses não vale a pena, não vou gastar dinheiro público por 2 meses de vida. É uma questão de se pensar bastante. E o que isso é resultado terapêutico relevante? Então, eu chamei a atenção pela coincidência, sem saber exatamente o que eles iam tratar, estas questões que atormentam o judiciário. Mas eu parabenizo ambos os palestrantes e abro a palavra para os senhores fazerem as perguntas que entenderem necessária. Alguém gostaria de questionar? Boa tarde. Eu queria saber do Dr. Samir, no começo da apresentação dele, ele apresentou uns dados sobre os países desenvolvidos, que 60% do câncer é nos países desenvolvidos, né? Da incidência do câncer. Eu queria saber se isso, o doutor sabe se decorre do fato do modelo de vida que é desenvolvido nos países desenvolvidos, que gera maior incidência de câncer, ou isso decorre do fato que os países desenvolvidos justamente conseguem manter a vida da sua população por mais tempo e, com isso, a chance de incidência de câncer seria maior? Na verdade, a gente tem, talvez, um melhor controle dos países desenvolvidos. Então, como eu dizia a respeito dos registros, e apesar do esforço do INCA em manter o registro dos pacientes em tratamento, é importante dizer que, apesar da maioria desses pacientes serem atendidos pelo SUS, a gente tem uma boa parcela da população na saúde suplementar, que não tem nenhum tipo de registro confiável desse tratamento. Então, normalmente, as estatísticas desses países mais desenvolvidos levam países que têm controle de registro de pacientes em tratamento muito mais rigorosos. Então, é difícil a gente se comparar com uma informação assim. E o outro aspecto é o que você citou. Os países desenvolvidos têm uma expectativa de vida maior e o câncer está intimamente relacionado à idade. Os pacientes as pessoas que vivem mais têm uma maior probabilidade de desenvolver algum tipo de tumor. Além do que o Dr. Samir apontou, tem um detalhe que o câncer, além de ser uma doença do envelhecimento, é uma doença do desenvolvimento. Então, quanto mais um país se desenvolve, mais câncer ele vai ter. E vai ter tipo de câncer bem diferente daquele, ou em proporção muito menor daquele do país em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Exemplo, câncer do colo do útero e câncer de estômago. Tirando as especificidades do Japão e do Chile, por uma questão cultural e de solo, o câncer de estômago é de país pobre. O câncer do colo do útero é de país pobre. Aqui no Brasil mesmo, se a gente baixasse a linha do Equador, a gente vê que na região sudeste e sul, o Brasil se aproxima dos países desenvolvidos. Quando vai para a linha de cima, os cânceres são os mesmos, mas a proporcionalidade deles é bem diferente. Enquanto aqui embaixo a gente tem homem mais frequente próstata, né? E mulher mama, lá em cima a gente tem estômago e colo do útero. Então, o câncer é muito interessante que ele não deixa de ser um indicador da condição social, econômica e social de uma sociedade. Né? Envelhecimento e desenvolvimento. Posso fazer uma pergunta? E urbanização também. Uma pergunta de leiga.
Nós vemos tantas operações policiais, carne fraca, lá no Sul, leite compensado. E aí eu fico me perguntando, essas misturas, esses produtos que colocam nos nossos alimentos, se isso, de certa forma, não, direto ou indiretamente, não contribui para esse elevado percentual de câncer num país. Embora o câncer biologicamente seja derivado de um erro que acontece no gene, no âmbito da genética celular, ele não é uma doença genética. Ele é uma doença adquirida e provocada, na sua maioria, por fatores externos. 85% dos cânceres são provocados por fatores externos, né? Então, tudo isso contribui. É por isso que nós precisamos ter vigilância sanitária, ter regra, ter isso, para poder proteger. Agora, esses fatores de risco têm de ter uma exposição intensa e regular. Porque uma exposição eventual não vai causar câncer em ninguém. O problema é se manter em exposição a um fator de risco como o sol, tabagismo, não é? Infecção genital, de forma contínua e demorada. Só para dar um panorama dos colegas a respeito da judicialização em relação ao trastuzumab, no Paraná eu não verifiquei, mas no último processo que eu tive a respeito, trastuzumab em que situação? Câncer de mama avançado metastático. Sim. O que acontece? Em Santa Catarina tem uma ação civil pública que foi até o STJ e, em razão dessa ação civil pública, o medicamento é fornecido para esta situação, administrativamente, mediante prescrição do médico do SUS. O médico do SUS prescreve e, no estado de Santa Catarina, os pacientes com esse quadro obtêm o medicamento. Outra ação civil pública, no Rio Grande do Sul, que tratava de 2 medicamentos para o linfoma não Hodgkin de grandes células e também para o câncer metastático, e para o câncer também não metastático de mama, foi julgada procedente só para o linfoma e para o câncer não avançado metastático. E, consequentemente, improcedente para esse mesmo caso que, em Santa Catarina, está recebendo administrativamente com a prescrição do médico do SUS. Então, lá no Rio Grande do Sul, o que acontece? As pacientes, como a ação civil pública foi julgada improcedente, ela está no TRF agora, os pacientes entram com a ação individual. As perícias médicas, elas são bastante contundentes, no sentido de reconhecer a adequação da medicação, considerando os parâmetros colocados pelo Dr. Samir. A Paula até que me cutucou e me pergunta, por que a Conitec não incorporou? Na Ação Civil Pública do Rio Grande do Sul, eu, inclusive, a doutora Clarice Petramale, que então era coordenadora da Conitec, estivemos lá em audiência pública, por mais de uma vez, inclusive. É o seguinte... A senhora poderia me dizer quais os locais das metástases destas doentes? Não. Em cada processo. Não tem. E este foi o grande problema, Samir, lá na avaliação. Porque uma mulher... Olha, câncer avançado é o câncer inoperável, certo? Isto, câncer avançado, que é inoperável... Está lá que é a quimioterapia prévia que foi adotada e está pela Conitec e foi incorporada. O câncer metastático é um câncer avançado? Né? Mas nem todo câncer avançado vai ser metastático. E a metástase do câncer de mama tem locais preferenciais. Cada câncer tem seus locais preferenciais. Né? Câncer de pulmão, por exemplo, gosta muito da metástase cerebral e óssea. Né? Câncer de rim, muito metástase óssea. Câncer de mama, óssea, hepática, pulmonar e cerebral. É por isso que o câncer de mama, dos anos 1980 para cá, passou a ser considerado uma doença sistêmica. E nós temos de tratar com quimioterapia, com radioterapia, com hormonioterapia, porque é por si uma doença sistêmica, ele é altamente metastatizante. Acontece que o local das metástases faz diferença. Uma senhora que tenha câncer de mama
somente com metástase óssea, vai viver 10, 15 anos. Porque a metástase óssea não mata ninguém. Tá? Quando é que esta senhora, que só tinha metástase óssea, vai progredir? Quando ela fizer uma metástase hepática, uma metástase cerebral ou uma metástase pulmonar, que é o que mata. Certo? Então, a grande questão que a Conitec pôs no trastuzumab metastático foram 3. Primeira, qual o local da metástase? Nenhum estudo indica qual. Então, se incluíram doentes com metástase óssea, isso aumenta a sobrevida no cômputo final. Certo? Porque, por natureza, é da característica da evolução durar muito tempo. Eles não separaram essa análise. A segunda qual é a duração desse tratamento? Se uma senhora pode viver até 15 anos com metástase óssea, ela vai suportar receber trastuzumab sem morrer de cardiopatia durante 15 anos? Também não foi respondido. E uma outra terceira pergunta, que era a questão da toxicidade. A média da mulher brasileira é de 56 anos com câncer de mama. A mulher brasileira que tem câncer de mama está nessa média de 50 e poucos anos. É a idade do começo da facilidade de o coração ficar doente. O trastuzumab tem uma toxicidade cardíaca que não é desconsiderável, não. Ela tem uma toxicidade cardíaca bastante importante. E, nesse caso, a gente vai deixar uma mulher com metástase óssea num risco cardíaco já natural pela idade, tomar trastuzumab durante quantos anos? Estas foram as 3 questões que a Conitec pôs e recomendou. O trastuzumab já foi avaliado na Conitec 3 ou 4 vezes. A gente recomendou. Primeiro, a Roche apresentou, mas não apresentou devidamente documental. É como no processo judicial, se não tiver direito, não entra, não é assim? Mas como nós sabíamos que era importante, e tínhamos assumido, inclusive, com o juiz lá do Rio Grande do Sul, nós pedimos a análise do trastuzumab. O da Roche não se viu, porque documentalmente não estava adequado, mas não, é muito importante, a SAIS é pauta. E pautamos. Depois, o Estado de São Paulo pautou e contratou uma empresa de avaliação de evidência. Essa empresa foi lá apresentar na Conitec. Não respondeu a nenhuma dessas questões. Certo? Depois veio a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que recentemente chegou, foi discutido lá, inclusive o pertuzumab também, e a consulta pública da Conitec, eu não sei se está vigente aí, aprovou, mas vai ser conforme o local da metástase. Porque, em sã consciência, uma política pública e um governo não pode expor em risco vida de pessoas, né? Porque um remédio mostrou no estudo, que não é um estudo só, a gente analisa todas as evidências, né? É simplesmente porque está disponível a tecnologia. Isso não é correto, isso seria irresponsável. Quando é que o trastuzumab poderia ser muito bem indicado no câncer metastático? Nos casos de metástase visceral. Visceral, no caso, pulmão e fígado, porque o cérebro não chega lá. Entende? Então, isso era o que a gente queria dizer, mas nenhum estudo prova que metástase óssea não separa as metástases. Se eu misturar um doente que tem um grupo, e tem mais, o câncer de mama que fica só com metástase óssea é mais benigno, digamos assim. E, normalmente, ele é da mulher velha. É da mulher com mais de 60 anos. Aí é que o risco cardíaco dela aumenta. Entende? Então, foi esse tipo de discussão, assim, de uma forma como eu possa traduzir, porque, na verdade, isso tudo é em cima de evidência, né? Em cima da análise de evidência, porque o trastuzumab, para câncer metastático,
não foi aprovada e na última discussão continuavam as mesmas, sem respostas. E aí houve uma decisão de dizer, olha, o Ministério da Saúde faz o protocolo, né? Na ata da reunião ficou claro o porquê que a gente pode, sim, aprovar para o câncer de mama metastático visceral. Se tiver só metástase óssea, é dano pode resultar em dano mais do que benefício para as mulheres. Quando a doutora Maria Inês cita a diferença da localização da metástase, é claro que ela está falando de uma situação muito específica, né? E é verdade, cada estudo eventualmente pode ter a sua limitação e isso pode não estar separado. O fato é que isso já é de uso da população mundial há mais tempo do que se imagina, ou que a gente tem essa discussão aqui, a ponto de nos trazer informações que são populacionais. E se a gente olha uma informação populacional, como aquela que eu mostrei num estudo ali, que diz que tem o público e o privado, no público e no privado tem metástase óssea e tem metástase visceral. E mesmo assim o resultado no privado é melhor do que no público. Então, a minha dúvida na interpretação das avaliações da Conitec, das perguntas da Conitec, uma é: a Conitec é melhor do que o NICE? A Conitec é melhor do que a Agência Regulatória Canadense? Se nós somos melhores em tratar câncer de mama, por que as nossas pacientes não sobrevivem mais do que a deles? Então, a gente precisa de qualidade de informação técnica e de nível de evidência suficiente. Agora, não dá para a gente inventar critérios, porque esses estudos não vão ser feitos aqui. E não vão ser feitos aqui porque a população brasileira não é tratada adequadamente e os hospitais públicos não têm condição de pesquisa clínica de qualidade, na sua maioria, para que as pesquisas sejam feitas localmente. Para que a gente diga, eventualmente, que o tumor na mama das brasileiras é mais agressivo do que o tumor na mama das canadenses e das inglesas, e por isso elas morrem mais do que lá. Então, essa é a dificuldade que a gente, como comunidade científica, tem. Porque, infelizmente, a produção do dado não é local. A gente depende de informação trazida, na sua maioria, de fora. Não tem como, isso vai ser uma extrapolação sempre. Enquanto a gente não tiver condições de gerar as nossas próprias informações. Então, essa dúvida é a minha dúvida também. Então, eu vou procurar tirá-la, Sami, porque é o seguinte, os dados são os mesmos. Os dados são os mesmos que o NICE utiliza, que a agência canadense utiliza, que a agência australiana utiliza. Não é? E nós temos lá na Conitec, eu sou membro titular, um dos membros titulares da Conitec, eu não respondo por ela, mas como eu convivo, eu posso falar. Nós temos na Conitec sempre o cuidado de avaliar como foi a incorporação em outras agências. E, normalmente, não fica diferente. Eu volto a dizer, pode procurar o local de metástase. No trastuzumab é igual? Foram os mesmos. Não, no Canadá, na Inglaterra e na Austrália, sim, pode ou não pode? Sim, mas eu estou lhe dizendo. Não é igual. Samir, deixa-me falar, porque eu escuto bem você. Vamos lá. Aí é o seguinte, o que eu estou dizendo é o local da metástase. A pergunta não foi essa. Não, eu estou falando assim, que o local da metástase é algo muito importante, né, para a decisão. Tanto que a gente chegou à conclusão que não tem mesmo, eles não separaram, só o fato de não separar, de não haver análise por separação, isso é aquela história, o desenho do estudo já é feito para não ter o resultado transparente, digamos assim, tá? O câncer de mama metastático, eu volto a dizer, teve agora uma deliberação favorável, porque os dados analisados, e principalmente com a questão da metástase óssea, e do risco que se põe as mulheres a isso. Né? A outra coisa é que o NICE é uma agência privada, não é, que tem uma grande... Os Estados Unidos e a Inglaterra, esses países, Holanda, Austrália, sabem conviver bem o público e o privado sem muita corrupção, né? sem coisa assim. E o NICE não é tão transparente assim, não.
porque ele guarda sigilo de preço. Pode pegar os relatórios do NAS, que nenhum deles vocês vão encontrar o preço com que o medicamento foi negociado. Aí fica difícil fazer análise de custo-efetividade. A gente chega à conclusão assim, é custo-efetivo para o Reino Unido porque eles conseguiram um preço bom, não é? E, normalmente, quando a gente analisa os preços aqui, se vê que, para o Brasil, o preço ofertado pela indústria geralmente é o dobro do que a gente consegue em relatório de inteligência, né, que é sigiloso, que a gente consegue observar no Reino Unido. Então, se existe uma eficácia, quer dizer, existe um resultado, a dependência do custo-efetividade vai variar com o preço de aquisição que foi negociado. Se ele é maior, não é custo-efetivo. Se ele for menor, ele é custo-efetivo. Tá? E a questão do público-privado, essa comparação, eu me sinto tão mal, porque a gente, como médica, e principalmente a gente que não guarda nenhum conflito de interesse, o conflito de interesse não é só monetário, não. Né? Eu acho que os médicos acreditam que, lendo um artigo, eu respeito isso. Mas, assim, é muito difícil eu imaginar um médico que aceite tratar diferentes pessoas por diferentes meios, somente porque é público ou privado. Eu acho que a gente está indo num caminho muito ruim nesse sentido. Eu considero, sim, que é antiético imaginar tratar no mesmo hospital, um hospital de dupla porta, por exemplo. Né? E chamar a atenção que, com raras exceções, a maioria desses novos medicamentos tem finalidade paliativa. Eles não têm finalidade curativa, tá? Eu acho que, no geral, era isso. E, sim, a qualidade dos estudos. Esses estudos entre o público e o privado, isso vem desde Sérgio Simon, quando chegou o trastuzumab no Brasil. Sérgio Simon é um oncologista muito famoso no Brasil. Ele hoje está, se não me engano, no Einstein. Né? Já foi presidente da nossa sociedade e tudo. Que abriu um negócio chamado Projeto Amazon. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Esse Projeto Amazon tinha uma ONG associada, a Roche associada e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que, com seus médicos em diferentes hospitais, levantou assim, botou hospital filantrópico, hospital público e atendimento privado. Porque, normalmente, o atendimento privado nem feito em hospital né? É em clínica, não tem... O privado não dá aquele sistema, não oferece sistema de saúde, ele oferece partes de atendimentos. E foi interessante porque lá nesse Projeto Amazon, podem procurar na internet, chama-se Projeto Amazon. Botaram doentes desses três e mostraram o seguinte: no público, a maioria estava em estágio avançado, 70%, Samir, na amostra deles. Né? No filantrópico, estava em torno de 50%, estágio avançado. E no privado, 30%. Ou seja, a amostra já não é comparativa. Essa amostra, para poder haver comparação, tem de ser equalizada. Porque eu estou comparando laranja-lima com laranja da Bahia. Já não tem. E esta amostra não foi equalizada. E nesses estudos que você mostrou, eu conheço, eu posso até lhe mandar uma análise de evidência aqui e de metodologia, tem sérios problemas metodológicos. São levantamentos e descritivos. Não é? E aplicam um método matemático. Eu vou te mandar isso. Me dá teu e-mail que nós fizemos essa análise desse estudo. E aí o que aconteceu? Quando comparava estágio 1, pegavam todo mundo no mesmo estágio. Privado, público e filantrópico igual. Quando comparava estágio 2, privado, filantrópico igual. Quando comparava estágio 4, que é aquele avançado ou recidivado, privado, público e filantrópico igual. A única diferença foi o estágio 3. Em que o privado foi melhor do que o filantrópico, que foi melhor do que o público. Só que no público, a maioria dos doentes era estágio 3.
Então, esta amostra, se não for equalizada, se uma amostra não for posta em pé de igualdade, o resultado estatístico vai ser distorcido. Então, assim, eu chamo a atenção para a qualidade desse estudo, quero que você me dê o seu e-mail, porque eu vou lhe mandar a análise que a gente fez. Foi estudo até do rapaz do Rio Grande do Sul, não foi? Que eu conheço. Tá bom. Mas essas amostras, na verdade, desculpa te interromper. Não, na verdade, assim, eu tomei o cuidado de colocar somente os gráficos em que as amostras estão equalizadas. Sim. Então, a comparação somente nos estágios avançados, mostrei claramente que no estágio inicial. Eu só queria citar uma coisa que eu acho muito importante. A senhora pautou a sua apresentação, boa parte recomendando que nós tivéssemos um olhar também sobre as outras formas de tratar o câncer que não só a medicação, como a cirurgia e a radioterapia. A gente vive num país em desenvolvimento, não sei exatamente como a gente deve se caracterizar. Nesse país, as pessoas são diagnosticadas com tumores avançados, não com tumores localizados que são curados com cirurgia e radioterapia, como a senhora bem sabe. Então, infelizmente, a realidade prática do dia a dia do oncologista é tratar tumor avançado, que não se cura com cirurgia e radioterapia. Nem quimioterapia. Não, mas isso é uma questão, a gente não está falando em cura. Não. Aí é uma questão de definição. Se a senhora, de fato, quiser acreditar que uma pessoa só deve receber o tratamento se ela for curada para sempre, é uma escolha sua. Agora, se a gente valoriza o tempo de sobrevida de 3, 4, 5, quantos anos forem, pelo esforço do tratamento, que seja quimioterápico, imuno, seja o que for, aí é outra definição. Então, é uma decisão de vida. Tá, aí assim, eu vou parar aqui, só porque ele falou a equalização por estágio. Não, a equalização tem de ser pela amostra estatística, pela frequência, o número, a amostra de cada um. Tá? E assim, tanto, Samir, que a gente tem no SUS, a preocupação é tão grande com oferecer quimioterapia, que a gente tem no SUS todas as finalidades de quimioterapia, né? E a maior parte realmente é de quimioterapia paliativa. Bom, o tema é bastante polêmico, por isso que a gente não consegue encerrar a discussão. Mas nós somos obrigados a encerrar. E vamos fazer respostas. As suas perguntas? Não, as minhas perguntas depois eles vão debater. Obstinação terapêutica, terapia paliativa. Não, eu só antecipei porque... Tá certo. Depois? Eu sou Não, bom. Então, eu só chamei a atenção a coincidência de eu ter apontado exatamente essas três expressões, né? Depois. Não, então vamos aproveitar, porque depois eles vão embora e não podem nos responder. Bom, então vamos começar pela primeira, a obstinação terapêutica. Tratar com tudo que é possível, mesmo sabendo que talvez não dê o resultado esperado. Eu acho que isso, na verdade, é uma pergunta cultural. Né? Então, infelizmente, nós latinos, a gente não sabe lidar com a morte, com morrer. A gente tem uma dificuldade tremenda com isso. Então, a nossa população ela é bem menos preparada para decidir parar. Isso, com certeza, tem um impacto muito grande sobre a judicialização. E o papel do médico nesse processo é importantíssimo. Isso é tão subjetivo, tão variável, que é difícil a gente opinar, né? Claro que a gente tem que se esforçar em formar médicos que tenham a capacidade de aceitar que o seu papel acabou. E isso, eu até ouvindo lendo um estudo sobre isso, me surpreendeu que com um termo utilizado, diretiva antecipada de tratamento, tá? Que me parece, pelo que eu vi na minha pouca experiência, não se usa aqui no Brasil. O que é essa diretiva? Esclarecer o paciente sobre os prós e contras do tratamento e ele manifestar de forma consciente se ele quer realmente se submeter àquele tratamento. Me parece que é uma prática que não se utiliza e não se exige. E em outros países desenvolvidos, sim. Eu acho que tem a ver com educação, com o nível de compreensão da população. No sistema privado, na saúde suplementar, eu sou um médico que atende público e atende privado, não na mesma porta, eu atendo em hospitais diferentes. Mas, assim, a gente tenta
esclarecer ao máximo toda a população, seja ela no público ou no privado. Infelizmente, a população no privado tem maior acesso à educação e nos questiona muito mais. Na verdade, para mim, existe um viés muito grande, porque como eu faço transplante, eu estou acostumado a entrevistar o paciente antes do procedimento e assinar um termo de consentimento. Então, a minha realidade é essa todos os dias. Para todos os pacientes, é como se eu lesse a bula do que eu vou fazer. Para ele dizer para mim se ele quer correr o risco do que eu estou oferecendo como tratamento, porque o meu tratamento pode matá-lo. Então, a minha rotina é, de fato, esclarecer o risco e o benefício e deixar o paciente escolher, no público ou no privado. Mas a população na saúde suplementar no Brasil tem um nível de compreensão e capacidade de julgamento muito maior, né? Então, acho que a gente, infelizmente, deveria investir na educação para que a gente pudesse ter um pouco mais de discussão com os pacientes. Então, os pacientes, infelizmente, não estão preparados para assimilar a informação. A gente, no Brasil, como médico, a gente tem um papel, assim, patriarcal. Você sabe exatamente que a postura que você tomar vai direcionar a decisão do paciente. Se você disser de um jeito, ele vai aceitar aquilo. Se ele disser de outro, ele vai aceitar aquilo. O paciente brasileiro, ele olha para o médico com uma confiança total e absoluta. A obstinação terapêutica é um conceito da bioética, né? E a bioética adota toda essa análise de justiça, equidade, não maleficência, beneficência e também a alocação de recursos. Então, vamos dizer assim, se existe a ciência da evidência com custo-efetividade, com eficácia, existe a ciência da bioética em que se trata da questão das pessoas, da sociedade e da alocação de recursos para aquela finalidade. As diretrizes antecipadas são já postas pelo nosso Conselho Federal de Medicina, né? E que o doente, ao ter o seu planejamento terapêutico numa doença grave, simplesmente é como deixar o testamento. Ele já tem essa opção de ele determinar como é que ele quer que seja conduzida a evolução do seu caso. Olha, é muito difícil isso mesmo, porque eu tenho uma irmã que mora em João Pessoa. Mamãe teve tanto filho que os mais velhos criavam os mais novos. E ela foi quem me criou. Ela é das mais velhas e eu sou a penúltima das mulheres. Então, ela passou a ter uma doença muito grave, a doença de Parkinson, foi dado como doença de Parkinson, e vieram com essa história de: olha, é muito bom que você tenha aquele neuroestimulador cerebral que é muito judicializado. Não é? É por isso que eu estou contando, me abrindo aqui com os senhores. E eu fui contra. Falei: Bebê, não vá, porque não tem indicação para o seu caso. Você tem problema de marcha, você tem problema de fala. Isso é coordenado pelo cérebro aqui embaixo. Não adianta botar o neuroestimulador aqui em cima. Não teve jeito. Aí vem essa ideia, né? De que tem, claro, vem mais o desejo do que a necessidade. Eu não tive por telefone, fica muito difícil. Ela foi para São Paulo, botaram aquele neuroestimulador nela, voltou para João Pessoa, abriu a ferida. A minha irmã ficou 1 ano tentando fechar essa ferida. A gente via a dura mater dela, tá? E nada de melhorar. Quando a ferida fechou este ano, mais ou menos janeiro para fevereiro, a ferida fechou, eu tirei os pontos dela em maio, para vocês terem ideia. Aí vem com a ideia de voltar a botar porque o médico falou que seria interessante botar de novo, qualidade de vida. Aí eu perguntei, e ela piorando, visivelmente. Eu falei: mas o que é qualidade de vida para você, Bebê? O que é que você espera disso? Não sabe dizer, mas qualidade de vida ela sabe, né? Então, eu disse: você me permite consultar, pegar colegas, falar do seu caso? Ela permitiu, e eu ouvi o doutor Rider, aqui no Rio Grande do Sul, que é nosso consultor no Ministério da Saúde também, e ouvi outros colegas. Eu me espantei, porque eu não sabia que um neuroestimulador piora os casos de doença de Parkinson quando são de fala e de marcha. Tá?
E ele serve para aqueles tremores, aquela doença de parto que é tremulante. Então, ele me indicou um médico lá em Recife, para que minha irmã, que mora em João Pessoa, pudesse ser vista por ele, e qual não foi o meu espanto? Não é doença de Parkinson. Então, assim, essa verdade, eu sou médica, não me sinto constrangida em dizer não, tá? Mas a verdade do médico não é uma verdade absoluta. Né? Eu sei que nenhum juiz vai conseguir nunca saber se o diagnóstico está certo, nem é obrigação dele, não é isso? Mas essas incertezas existem e muitas na medicina. E quando elas são transferidas para um processo judicial, nunca são verificadas. Não tem como ser verificadas. E outro detalhe, quais são os resultados das decisões judiciais, em que esses doentes se beneficiaram? Ninguém aqui pode responder, porque eles não são avaliados, eles não entram no processo normal do acompanhamento, não existe informação sobre eles, não existe publicação sobre os resultados dos casos. Então, assim, é difícil a gente ver aqui um médico numa posição, um médico noutra posição e também um gestor público, não é? E mostra como é complexa a situação. Nós não vamos resolver facilitando o cumprimento de decisão, não vamos facilitando entrada no processo, nós não vamos resolver assim. Nós estamos num impasse no Brasil. Porque o juízo, e não é nenhum demérito para ele, parte do princípio da verdade médica absoluta. Tem uma receita médica, está feito. Alguém disse, então a responsabilidade é transferida. Só que este alguém pode estar certo, como pode estar errado. Né? E, normalmente, não leva em consideração o todo. Ele está levando em consideração o tratamento. Eu volto a repetir isso. Qual é o benefício que aquilo vai trazer para a pessoa? Muitas vezes traz malefício. E é isso que a Conitec avalia. O quanto aquele benefício justifica o risco. Porque risco sempre terá. Um outro aspecto que também eu confesso a minha ignorância, em Porto Alegre existe um hospital que tem uma equipe de terapia paliativa. E, para mim, paliativa sempre soa um pouco mal. Não vai curar, então será que vale a pena o investimento? E esse médico, até anotei o conceito que ele disse, que a proposta é completamente diferente. O que é a terapia paliativa? Me corrija se eu estiver errada. É uma atuação médica multidisciplinar que envolve o paciente e a família e visa prevenir e controlar sintomas e humanizar o tratamento, promovendo, na medida do possível, uma melhor qualidade de vida até o final. Ou seja, a terapia paliativa é extremamente importante para suavizar os sintomas, porque, mesmo que a doença seja curável, que nós sabemos que, lá no fim, o paciente vai falecer, durante o período que ele está vivo, é obrigação do médico tentar aliviar ao máximo a dor, o sintoma. Então, o paliativo é importante. E a gente sempre soa muito mal e a gente não sabe com que conotação o médico perito está utilizando a palavra paliativo. É meramente paliativo, não é curativo. E isso induz, às vezes, o juiz a entender que não vale a pena investir naquele tipo de tratamento. Vai além, Vivian. Põem o paliativo como contraponto a curativo. E não é. O terapêutico pode ser paliativo. Não é isso? Como a quimioterapia paliativa. Está aí, cheia de procedimento. A paliação é a sedação ou a melhora de sintomas e sinais que incomodam a pessoa. E muito. E tiram, sim, a qualidade de vida dela realmente. Diminui a qualidade de vida por anos ganho que ela possa ter. Esta é a medida da qualidade de vida. Então, é preciso fazer esta diferença do que é terapêutico para aquela doença básica. O tratamento paliativo, a quimioterapia paliativa, a radioterapia paliativa. Isso tem indicação. E é um tratamento. Não é? Agora, da doença. Quando esta doença chega num estágio em que não vai ter reversibilidade,
ela só vai ou estacionar ou piorar, e não existe tratamento paliativo mais indicado, entra no cuidado do doente, no tratamento paliativo da pessoa. É uma coisa muito bonita. O Instituto Nacional de Câncer, por exemplo, eu me lembro bem, nós, em 1987, instalamos lá, nós temos um hospital de cuidado paliativo, mas o hospital não tem nada de centro cirúrgico, tem nada disso, é só enfermaria bonita, não é? E fazemos o atendimento domiciliar, fazemos o atendimento por telefone, ambulatorial, e com a retaguarda hospitalar. Então, é bem diferente. E é uma ciência. É uma ciência, é uma especialidade e não deveria, de maneira alguma, ser desqualificado como coisa menor. Não, é a necessidade da pessoa e da família. Na verdade, o conceito ele está na nossa cabeça de uma forma muito errada. E a gente tem até as expressões, né? A classificação que a doutora Marinês mostrou pelas tabelas da quimioterapia como curativa ou paliativa, ela, na verdade, ela até talvez reforce um conceito que não é correto, mas é porque, com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Então, no último congresso de transplante de medula óssea americano, eu me surpreendi que a gente teve uma sessão de um período inteiro sobre cuidados paliativos. Eu falava, gente, mas quando a gente transplanta, a gente quer curar o cara. Como assim paliativo? Então, mostra claramente como a mentalidade, a postura mudou para isso que você está falando, que é a assistência do cuidado paliativo desde o diagnóstico. Se ele vai ficar curado, se ele não vai ficar curado, não importa. Esses cuidados têm que ser multiprofissionais e desde o início e estão envolvendo vários outros aspectos, assim. Então tem que tomar cuidado porque a quimioterapia paliativa ela tem um papel muito, muito importante em doenças tão importantes como a doutora Marinês citou, o mieloma múltiplo, que depende do melfalano para fazer o transplante. Ele só vai ter quimioterapia paliativa, porque ninguém fica curado dessa doença com o que quer que seja. Mas dentro desse tratamento paliativo ele fica vivo mais de 10 anos, mais de 15 hoje em dia. Então, é uma realidade bem diferente daquilo que a gente imaginava que a paliação é esperar morrer. É isso. Eu fiquei em dúvida, porque só quero entender se a Conitec está revendo a posição sobre a incorporação do trastuzumab para câncer metastático estágio avançado em caso de metástase visceral. Sim. Olha, e se não está, eu gostaria de saber por quê, porque pelo que eu entendi, essa seria uma hipótese em que... A Conitec funciona como a justiça, tem que ser demandada. Nem que essa demanda surja mesmo de um próprio membro da Conitec. Pode sugerir que ela estude aquilo. Né? Então, ela foi demandada de novo externamente pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ela avaliou, eu não sei se está em consulta pública, mas é fácil de abrir, é só abrir a página da Conitec. E analisou o trastuzumab para câncer metastático, avançado metastático, né? E o pertuzumab. O pertuzumab, a deliberação, porque a Conitec não incorpora, ela recomenda. Né? Então, ela recomendou no trastuzumab para câncer de mama metastático, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, e na ata, na discussão, fica estabelecido, né, que tem de verificar bem essa localização de metástases. Tá? E no pertuzumab, a deliberação inicial, que é aquela que vai para a consulta pública, foi de não recomendação. Mas ela voltou, eu acho que foi a reunião do mês de maio. Ela deve estar em consulta pública. Desculpe só retomar a questão do paliativo, porque eu reputo isso de extrema importância, porque é a maioria das nossas ações no tratamento oncológico ou na oncologia. Nós não temos ações, salvo engano meu, de tratamento considerado paliativo por 10 anos. Isso não é na nossa prática. Isso não aparece para nós. Quando a minha impressão de quando nossos peritos dizem que o tratamento é meramente paliativo, embora eu concorde que essa palavra meramente possa estar sendo avaliada subjetivamente de forma incorreta, ele não está falando desse paliativo de 10 anos. Ele está falando de uma fase terminal. Sim. Já, de pouco tempo, 2 meses, 3 meses. Então, eu gostaria, assim, de ficar com um pouco mais de clareza de qual é esse paliativo da judicialização.
O Dr. Samir falou que alguns medicamentos ali apresentam um ganho de sobrevida de 3 a 4 meses. A doutora Maria Inês falou que alguns medicamentos, a maioria deles, biológicos, eles levam em torno de 3 meses para fazer efeito. E que, então, não teria a urgência que falam que tem para o nosso processo. E, na verdade, os nossos processos, a questão sempre vem a urgência tem um palestrante no primeiro dia, que também é médico, esqueci o nome dele agora, que falou que... Dr. Stefan, que todo mundo fala que se não tomar o remédio, vai morrer, mas ninguém fala que se não tomar, vai morrer também. Aliás, que se tomar, vai morrer também. Fala que se não tomar o remédio, vai morrer, mas que se tomar, também vai morrer. E não faz a diferenciação, tá, mas não tomando, ele vai morrer em quanto tempo? E tomando, ele vai morrer em quanto tempo? E quanto tempo isso vai levar a fazer efeito? Ninguém fala isso não chega no processo. A gente chega com aquela demanda dizendo, tem urgência, se não tomar vai morrer, isso aqui dá um ganho de sobrevida de 3 a 4 meses, conforme estudos. Só que a gente não sabe, 3 a 4 meses comparando com o quê? Qual a expectativa atual desse paciente? Eu gostaria de esclarecer também essas questões, esses pontos. Eu acho que essas perguntas são algumas das coisas que a gente tem conversado bastante no comitê, sabe? A elaboração dos quesitos que são enviados, tanto para os NATs ou para os peritos, é muito importante nesse sentido. Esse tipo de informação vocês precisam demandar para que venha do responsável técnico essa clareza e essa diferenciação. Eu apresentei esses dados na última reunião sobre o blinatumomab, que é o exemplo que eu coloquei dos 3 meses aqui, mas assim, ela na verdade é uma coisa muito particular. Uma leucemia aguda é uma emergência. A doutora Maria Inês usou esse exemplo várias vezes como de fato uma urgência, uma emergência. Você conseguir utilizar o blinatumomab, que seja R$90 mil por 3 ciclos, pode dar a possibilidade do paciente fazer um transplante e ficar vivo e curado. Então, 3 meses de sobrevida em alguns momentos, que é a sua pergunta sobre o resultado que de fato faz a diferença, é um pouco isso. É muito individualizada a essa análise. Por isso, a importância do especialista, de alguém que saiba comparar a realidade como ela é de fato. Porque as situações são muito, no processo da judicialização, são muito individualizados. Sobre a questão do paliativo, eu só queria acrescentar o seguinte, só para juntar um pouco toda a informação que foi dita. A doutora Maria Inês usou o linfoma de Hodgkin, por exemplo, as primeiras, segunda, terceira linha. Se depois da terceira linha não respondeu, não responde a nada. Isso nunca a gente pode generalizar. Essa é uma informação que a gente exemplifica, né? Então, eu posso, por exemplo, considerar como um tratamento paliativo de 4ª linha para o linfoma de Hodgkin o brentuximab, que foi citado aqui. E esse paciente pode, em remissão, ser transplantado. E eu tenho 3 pacientes assim curados no Hospital de Clínicas. Então, é muito difícil essa conclusão, muito difícil. O que vocês têm que tentar entender é, o médico tem que assumir a responsabilidade sobre o que ele escreve. Se o médico prescreveu o remédio, se o médico de alguma forma estimulou que a droga seja judicializada, ele tem que saber responder por quê. Ele tem que aceitar que aquela justificativa é fundamental para aquele gasto, principalmente se é um gasto público. Ele tem que entender que a cada 3 meses ele tem que mandar um relatório de avaliação da resposta para justificar se aquilo deve continuar ou não. Então, vocês não podem ter medo de solicitar justificativas. Nas reuniões que a gente faz no interior, a Deise que está ali já não aguenta mais ouvir eu falar isso, eu sempre digo, não tenham medo de solicitar que o médico justifique tudo o que ele faz. Ele tem o dever de fazer isso se ele está fazendo algo que tem esse valor. E o médico que acredita naquilo que ele prescreve, ele não vai ter preguiça de escrever o relatório e de justificar quantas vezes forem necessárias. Como eu mostrei bem, exige o PS, o Performance Status, a capacidade funcional do indivíduo. Ele é muito indicativa se este tratamento terá realmente um efeito paliativo, no sentido de pouco, né, de tempo, ou mesmo não tem indicação. Então, considerar a condição clínica do paciente é essencial, porque a gente não indica quimioterapia num paciente que esteja com a capacidade funcional de nível 3 e 4, ou seja, que fica mais da metade do dia na cama, a não ser que aquela doença que ele tem seja dessas agudas e que possa reverter.
mas não é o caso da maioria da quimioterapia paliativa, né? E a segunda coisa é que o estado terminal de doente ninguém reverte. Não vamos confundir estado terminal com cuidado, com paliação, com tratamento paliativo. Doente terminal, ninguém trata a doença, a gente dá o cuidado a ele, né? Para ele ficar o mais confortável e a família também ficar mais tempo com aquela pessoa. Aí, eu volto à sua pergunta da sobrevida, porque tem relação, né? Quando é que a gente, do ponto de vista da avaliação, claro que eu falo no geral, toda a medicina é estatística. Então, se a gente for discutir a medicina como estudo de caso, isso não é evidência. É evidência, sim, mas é a evidência de menor peso de qualidade. Certo? A opinião de especialista, a vivência do especialista e a evidência, o estudo de caso, quando a gente põe numa pirâmide de qualidade de evidência e de força de evidência, estas duas estão lá na base da pirâmide, né? Então, como é que a gente lida com isso? É o prognóstico. Então, o médico tem que considerar a capacidade funcional do indivíduo, a finalidade daquele tratamento, a capacidade de aquele tratamento reverter o quadro, e, para isso, ele tem que ter uma doença aguda, doença crônica não se reverte, ele tem que estar numa situação de agudo, né? Não estou falando da doença, é ter um câncer curável. E baseado no seu prognóstico. Agora, como é que a gente avalia que essa paliação é, digamos, justificável? Por uma medida que se chama qualidade de vida. A qualidade de vida não é um conceito abstrato. Não é simplesmente dizer, qualidade de vida. É porque eu deixo de tomar transfusão sanguínea. Em vez de eu tomar 4 por mês, eu vou passar a tomar 2. Né? Isso é um conceito subjetivo. O importante é medir esta vantagem. E essa medida é feita e se chama quali por anos de vida ganhos, que o NICE utiliza muito, como o Sami falou. Tá? Então, a questão de sobrevida, a sobrevida é uma medida que a gente mede, é um parâmetro. No câncer, dificilmente a gente vai atrás de cura. Não usa cura como medida, é a sobrevida livre de doença, ou seja, a doença sumiu e não voltou mais, é a sobrevida do tempo sem progressão de doença, ou seja, a doença ficou estável, é a sobrevida por anos ganhos, né? Quer dizer, houve realmente um aumento de sobrevida e a sobrevida global. A sobrevida global é a pessoa. Então, ela pode ter morrido antes por um infarto, vai ser contada dentro da sobrevida, mas ela pode viver muito. A sobrevida global, ela pode morrer de um infarto 100 anos depois, mas vai ser contada como um indivíduo que entrou naquele estudo. Né? Na sobrevida global se conta tudo, não é só a sobrevida por câncer. Tá? E só para terminar a questão do relevante, nem tudo que é estatisticamente significante é clinicamente relevante. Isso mesmo. Né? É por isso que, ou seja, nem tudo que o estudo mostrou vai se repetir. O grande segredo e o grande pulo do gato é saber se aqueles dados da pesquisa científica têm um grau grande de reprodutibilidade. Porque a pesquisa é feita sob uma condição absolutamente controlada. Ideal. O doente é atendido no tempo certo, com o exame certo. Bem selecionado. É pré-selecionado, não é qualquer um que entra no estudo. Então, é por isso que a gente faz, Vivian, esse trocadilho, né, até rimado, de que nem tudo que é estatisticamente significante é clinicamente relevante, quando passa para a vida real. Um exemplo é o Vioxx, né, e tantos outros remédios aí que são retirados do mercado. Por que um remédio é retirado do mercado? Porque o estudo pivotal, aquele que foi feito por registro, mostrou eficácia e segurança. Né? Mas depois ele é retirado, primeiro porque não mostrou eficácia e não se manteve durante muito tempo. Ou então, o que é mais grave, mata as pessoas, né? Ou faz mal.
Acho que respondeu. Sim, com certeza. Mais alguma pergunta?